Hoje é uma noite muito especial, muito importante, aonde Deus preparou para todos nós algo que precisamos aprender. Eu digo que é importante a gente sentar para aprender, porque Jesus ele falou, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer muito mais sobre a palavra e coisas que vai nos reger a nossa vida para a glória de Deus. Amém? Gostaria que você curvasse sua cabeça. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor, pois nesta noite o Senhor está nos concedendo uma oportunidade de sermos, ó Pai, abençoados pela sua palavra. Que nesta noite o Senhor possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento para que possamos compreender sobre as leis inexoráveis. Que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar. Que todos que estão aqui possam ser tocados pelo Senhor e sair daqui aprendendo aquilo que é importante para as suas vidas. Peço desde já pela vida do pastor Mauro, que o Senhor possa abençoá-lo cada dia mais e que o Senhor possa fazer a tua obra e a tua vontade nesta noite. Deus, que o Senhor possa reger este momento e faça deste momento, ó Pai, um momento especial em nossas vidas, aonde nós, com certeza, iremos te glorificar para todo sempre, em nome de Jesus. Desde já te agradeço, em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Quero convidar aqui o pastor Mauro, em nome de Jesus. O pastor Mauro vai estar ministrando sobre as leis inexoráveis nesta noite e que nós possamos estar aí atentos para ouvir Deus também falar conosco em nome de Jesus. Pastor Mauro, Deus te abençoe, fique à vontade e deixa Deus te usar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, podeis tomar vosso assento, obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem preparado na noite desse dia. E já agradecer também a pastora Cristina, né, que é uma amiga que nós temos a oportunidade, Deus nos deu essa oportunidade de poder construir, né, uma amizade com a pastora Cristina e agora também conhecendo o pastor Edson, né? Obrigado, pastor, pela cordialidade, pela receptividade e os irmãos também que sempre nos recebem aqui muito bem nesta casa. Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, antes de eu iniciar aqui a ministração, eu quero dar um rápido testemunho para a honra e glória do Senhor, para que a fé dos irmãos também seja potencializada, né? No final agora do ano que passou, de 2020, eu fui acometido da Covid, né? Muita gente, os irmãos sabem que muitas pessoas morreram, né? Até pessoas amigas. E eu fiquei 5 dias hospitalizado ali na cidade de Colina. Precisei de utilizar oxigênio, né? E quando foi já no 5º dia que eu estava ali, não havia nenhuma previsão de alta, porque a saturação estava muito baixa. E aí o médico mandou retirar o oxigênio para ver se a gente, porque a gente acaba acostumando com o uso do oxigênio. E quando eu comecei a passar mal de novo, a saturação caiu, a pastora Cristina me ligou. Ela ligou e falou para mim: pastor, eu vou fazer uma oração para o senhor aqui pelo telefone. Muita gente já estava orando por nós, né? E ela orou, irmãos. Ela fez uma oração rápida, né, objetiva, desligou o telefone. E assim que ela terminou de orar, eu senti que alguma coisa já começou a melhorar, eu senti uma melhora. E o médico passou lá, eu estava sentado na cama, ele mediu a saturação, ela já estava em 96. E eu senti naquele momento que foi a mão de Deus que me tocou mesmo, através da instrumentalidade da pastora Cristina. Então que Deus abençoe, né, a pastora Cristina, sua família, sua casa, seu ministério. Deus usou a senhora com certeza, pastora Cristina. Deus abençoe. Irmãos, sem delongas, eu vos convido para nós fazermos uso da palavra de Deus. No livro dos Salmos, o Salmo de número 119.
Glória a Deus. Nós vamos ler o verso 97. Vamos ler do verso 97 até o verso 100. Eu não trouxe o meu óculos, mas eu acredito que vai dar para ler aqui. Glória a Deus. Minha tradução é um pouco diferente, mas livro dos Salmos, número 119, verso 97, todos acharam? Diz assim, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Ó, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizestes mais sábio dos que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Podemos dizer amém? Graças a Deus. Podeis tomar o vosso assento. Uma palavra bem conhecida dos leitores da Bíblia. E a palavra mandamentos, irmãos, que nós acabamos de ler, ela vai aparecer muitas vezes aqui no Salmo número 119. Esse salmo aqui, ele é um acrônimo, né? Ele é composto aqui de vários subtópicos. Os irmãos, algumas bíblias, vocês vão perceber que elas vêm na epígrafe, até com as 22 letras do alfabeto hebraico, porque ele está dividido em 22 subtópicos. E cada um dessas letras que está aqui, elas dão início a esses subtópicos. Por que isso é importante? Só para me dar uma introdução para a gente entender, esse assunto, irmãos, que nós vamos tratar aqui hoje, embora vai ser em síntese, né, porque ele é um assunto muito, muito extenso, e não dá para esgotar ele apenas num dia assim, ele deveria ser ensinado em todas as igrejas. É imprescindível que todo cristão conheça esse assunto. Sobretudo, aqueles que trabalham em cargos na igreja, que são obreiros, e até as pessoas que são empresários também. O que nós vamos tratar aqui não está relacionado de forma alguma com teologia de prosperidade, com esses modismos que a gente vê por aí. São princípios, à luz da palavra de Deus, que nós devemos saber. E como o pastor mencionou aqui, né, que nós devemos sentar para aprender, porque há um princípio também que diz que quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Isso aqui é um princípio. Então, irmãos, quando nós conhecemos esse assunto e nós colocamos ele em prática, porque o grande segredo das escrituras e dos princípios, preceitos, estatutos, porque são coisas distintas o que eu estou mencionando aqui, viu? Princípio, preceitos, estatutos, porque aqui no Salmo 119 vai aparecer várias vezes a palavra mandamentos, preceitos, estatutos, que são coisas que nós precisamos entender, mas é muito pouco estudado e muito pouco ensinado. Quando nós conhecemos e colocamos em prática, a dimensão que nós chegamos é outra, muda o patamar, em qualquer área da nossa vida, porque Deus trabalha com princípios. Só para os irmãos terem uma ideia do que é um princípio, quando nós falamos de princípio, significa que ele é atemporal, ele vale para qualquer tempo, ele é transcultural, ele vale para qualquer cultura, qualquer etnia, qualquer língua, e ele também é imutável, não pode ser mudado. Ó, essa máscara está na minha mão, né? Quando eu solto ela, ela cai. Por que ela cai? Porque ela é mais pesada que o ar, então ela cai. Se eu pudesse entregar essa máscara nas mãos de Adão, e ele fizesse isso daqui, ela também cairia, porque isso aqui é um princípio, não muda. Então, vale para todos os tempos, só para a gente ter uma noção do que é o princípio. E essas leis que nós vamos aqui trabalhar e aprender sobre elas se chamam inexoráveis. Os irmãos vão ver aí na primeira página da apostila,
na introdução que tem uma definição aí etimológica, inexorabilis, do latim. Por que significa inexorável? Inflexível, que não se comove, leis que não podem ser mudadas, leis que não podem ser revogadas. Essas leis foram criadas por Deus, são irrevogáveis. Não existe nenhuma força material, física, espiritual que possa revogar essas leis, porque elas foram estabelecidas por Deus na eternidade e elas regem todo o universo, essas leis. Quando Deus foi criando, ele foi criando leis. Os irmãos se lembram do povo de Israel que tinha algumas leis que eles violaram. Por exemplo, quando Deus coloca o homem lá na terra de Canaã, que eles entram na terra, Deus começa a promulgar as leis, a Torá, o decálogo, os 10 mandamentos, as leis sacerdotais, e existiam leis, por exemplo, de descanso solene da terra. Eles poderiam trabalhar 6 anos seguidos, mas o 7º ano, que é o Shabat anual, porque o Shabat, ele funcionava assim, o Shabat semanal descansava o homem, o Shabat anual descansava a terra. Então o que acontece é que eles violaram essas leis. Existiam leis de meio ambiente, leis de saneamento básico, leis de dieta, porque Deus se preocupou com a saúde do ser humano. Então, essas leis, elas estão interligadas. E, sobretudo, as leis inexoráveis, que é o que nós vamos tratar aqui, não podem ser revogadas. E se eu ignorar essas leis, eu terei grandes problemas na minha caminhada, na minha jornada, porque Deus, ele estabeleceu todas as coisas embasado, ou então colocando essas leis como suporte. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém? Pois bem, então nós vamos, sem delongas, porque o tempo é curto, nós vamos começar a falar sobre a primeira lei, que está aí na primeira página da apostila, que é chamada Lei do Farelo. Quantos irmãos já ouviram falar sobre isso aqui? Levanta a mão. Lei do farelo, nunca ouviram falar? Pois bem, então aqui tem uma definição que eu deixei aqui, que é muito antiga essa expressão, que os antigos diziam, quem com porcos anda, farelo come. Ou então uma outra expressão também bem conhecida, quem anda com morcego ou dorme com morcego, ele acorda de cabeça para baixo. Isso aqui é muito antigo, né? São expressões cotidianas aí. O que significa isso, irmãos? Que quando nós, que somos um ser psicobiosocial, a trinity do ser humano está aqui, ó, psicobiosocial. Nós somos um ser que nós temos que interagir. Deus criou o ser humano para ele viver em sociedade, viver agregado com outras pessoas em comunhão. Quando um ser humano é isolado, os irmãos viram o que aconteceu agora na pandemia? Quantas e quantas pessoas ficaram depressivas, ou mais depressivas do que já eram? Porque o ser humano não foi feito para estar isolado, ele foi feito para estar em grupo. E até a própria igreja, que é o corpo de Cristo, organismo vivo, ela é o corpo, composto de vários membros. Então aqui, ó, é muito comum na nossa trajetória, nós encontrarmos muitas pessoas. Durante a nossa caminhada aqui, irmãos, nós vamos ter muito contato com pessoas. Muitas dessas pessoas vão passar pelas nossas vidas e vão deixar algum tipo de marca. Todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas têm um propósito. Seja aquelas que não deixaram boas lições, ou melhor, não deixaram um bom legado, e aquelas que deixaram algum legado. Aquelas que deixaram coisas ruins na nossa vida, também é um aprendizado, para que nós não venhamos a fazer aquilo que elas fizeram. E aquelas que deixaram um bom legado, é para a gente seguir o modelo e fazer as coisas boas que nós aprendemos com aquelas pessoas. Outro sim, durante a nossa caminhada, marque isso que eu vou dizer para você na tábua do teu coração. Se nós vivermos aqui 70, 80 anos, nós não conseguiremos encher mais do que uma mão assim, ó, de amigos. Eu não estou falando de colegas, eu estou falando de amigo, daqueles amigos que nós podemos comparar com os gansos canadenses.
Porque amigos andorinha, eles vão aparecer muito na nossa vida. Você sabe o que é o amigo andorinha? É aquele que está conosco quando nós estamos no verão. Saúde, tem dinheiro, a vida está indo relativamente bem. Mas quando vem o problema, que é o inverno, eles fazem como as andorinhas. Eles migram para outros lugares. São aves de arribação. Não ficam próximos de nós. Colegas nós teremos muitos. Amigos, talvez nós não vamos encher uma mão. Ok? A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Esses aí estão inseridos dentro desses amigos que eu estou dizendo que são muito próximos de nós e estarão conosco, independentemente da situação, da perplexidade ou de qualquer tipo de problema que nós estejamos vivendo. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Agora, o que é o conselho que essa lei do farelo ela nos traz? Evite companhia de pessoas ruins. Já viu aquele ditado também muito comum? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso aqui é um princípio inexorável. Foi Deus que estabeleceu. Não faça sociedade com pessoas ruins. Vamos ler um texto muito conhecido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Quem achar, por gentileza, leia em voz alta, por favor. Perceberam, irmãos? O apóstolo Paulo falando, trazendo um ensinamento aí sobre essa questão de não vos enganeis. E o apóstolo Paulo, ele trata com muita propriedade também sobre julgo desigual, né? Que envolve todas as áreas da nossa vida. Envolve questões de casamento, questões de sociedade, negócios, porque não é aconselhável se fazer negócios com determinadas pessoas, porque vai trazer problema. Então, o que nós podemos fazer para nós entendermos isso? O que é? Você pode pensar, sobretudo num tempo que nós estamos vivendo hoje, que qualquer atitude que nós temos é considerado discriminação. Já percebeu que qualquer coisa que você fala hoje é racismo, homofobia? Nós não podemos falar, nós estamos vivendo um período de muito cerceamento. Estão tentando colocar uma mordaça na igreja. E a igreja não pode se expressar. E alguém pode dizer, mas espera aí, se eu fosse seletivo assim, pastor Mauro, isso não pode ser uma discriminação? Não. Isso daqui é um exercício de escolhas pessoais que todos nós temos direito. Os irmãos saberiam pensar um pouquinho comigo? Qual a diferença de herança com legado? Herança com legado. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque na medida que as pessoas vão passando pela nossa vida, elas vão deixando legado. A herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. O legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Ok? Isso aqui é uma coisa, irmãos, imprescindível da gente saber. Herança, nós deixamos para as pessoas. Legado, nós deixamos nas pessoas. Então, faça uma análise aí agora, você pode refletir. As pessoas que estão próximas de você, que tipo de legado elas vão deixar para você? E você, que tipo de legado você vai deixar para as pessoas? Para os filhos, para os netos, para as pessoas que interagem com você todos os dias. Alguém, quando nós descermos à sepultura, se lembrarão de nós de que forma? Qual a lembrança que as pessoas terão de nós? O que eles falarão de nós? Às vezes a gente ouve, eu já ouvi até crentes dizendo assim, eu não me preocupo o que as pessoas pensam de mim. O importante é o que Deus pensa de mim. Já ouviram isso? Só que isso está na contramão do que a Bíblia ensina. Porque em Mateus 16, numa passagem clássica,
Jesus reúne os discípulos e ele estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo dele. E ele pergunta: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E aí os discípulos vão responder, parafraseando: olha, Senhor, eles estão um pouco confusos. Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é um profeta, o profeta, outros estão dizendo que o Senhor é fulano. Observem que as referências que foram dadas de Jesus foram todas boas referências. João Batista, o profeta. Aí Jesus ainda não se vê por satisfeito. E ele diz assim: e vocês? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? E aí Pedro recebe uma das maiores revelações das Escrituras, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, né? Porque não recebeste isso da carne nem do sangue, mas recebestes do meu Pai que está no céu. Então Jesus estava preocupado sim com aquilo que as pessoas falavam e pensavam dele. E nós também, porque Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A nossa conduta, o nosso testemunho glorifica a Deus. Quando uma pessoa olha para nós, quando uma pessoa vê nosso testemunho, eles dizem: eis ali um homem e uma mulher de Deus. Esse homem e essa mulher têm legado para deixar. Ainda que as pessoas não gostem de nós, mas eles não poderão apontar o nosso caráter. Por isso nós devemos ser seletivos, sim, nas pessoas que nós escolhemos para estar ao nosso lado, para fazer sociedade, porque senão nós teremos grandes problemas. O que eu posso fazer? Então, pastor Mauro, o senhor está dizendo que eu não posso ter contato com essas pessoas? É claro que não. Nós devemos ter contato, mas nós devemos policiar o comportamento que eles têm, para que nós não sejamos influenciados. Às vezes, uma grande desculpa que as pessoas costumam dar é o seguinte: Jesus comia com pecadores, Jesus posou na casa de Zaqueu, Jesus se assentava na mesa com os pecadores, mas Jesus é sui generis, Jesus é o homem perfeito, Jesus é influenciador. Às vezes nós não conseguimos influenciar, e há uma grande probabilidade de que ao invés de influenciar alguém, nós sejamos influenciados. Então, na medida que eu perceber que eu não terei a capacidade de influenciar alguém, é melhor que eu me afaste. O que a Bíblia diz sobre Tiago ensinando, né? Ele diz que nós devemos resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, isso aqui é uma admoestação para todos nós. Nós devemos exortar. É claro que nós tivermos a oportunidade, irmãos, de falar de Jesus para alguém e mostrar o caminho, mostrar a direção certa, a luz da palavra de Deus, e que aquela pessoa seja influenciada por nós, porque o papel da igreja é esse, trazer os pecadores aos pés de Jesus. Sempre que nós tivermos oportunidade, nós devemos fazer, mas jamais participar daquilo que eles fazem, que estão em confronto, em rota de colisão com a palavra de Deus. Você entendeu? Diga amém. E às vezes, irmãos, o insensato, ele se ajunta com más companhias, e depois, quantos testemunhos você ouve de pessoas que eram uma bênção na igreja, pessoas que atuavam na igreja, alguns eram até obreiros, e aí você pergunta: por que ele saiu? Por que aconteceu? E você ouve: porque se envolveu com más companhias. Um dia eu estava lá em São Paulo, numa reunião de obreiros, de pastores, e nós estávamos ali aproximadamente em 4.000 pastores, e eu percebi quando um pastor de muita notoriedade ali em São Paulo, ele saiu, foi sendo amparado por outro pastor, amparado, e foi saindo, e o pastor presidente veio ao microfone e falou: irmãos, vamos orar pelo pastor aqui, ó. Ele acabou de receber uma notícia que o seu único filho foi assassinado na porta de uma boate aqui agora. O pastor saiu amparado, e aí o pastor que pediu oração disse assim: vamos orar, porque eu conheço o menino que foi morto, foi criado na igreja, na escola dominical, tocava instrumento na igreja, uma bênção, mas se envolveu em caminhos tortuosos, se envolveu com pessoas erradas.
Então, irmãos, isso aqui é muito sério. É uma lei inexorável. Se você tiver oportunidade, eu não sei se tem alguém aqui, porque o Espírito Santo, ele revela a sua palavra ao nosso coração. O Espírito Santo nos molda, o Espírito Santo nos dá a direção certa. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. O Espírito Santo direciona o nosso caminho, porque o Senhor está preocupado conosco. Se você está próximo de alguém que se enquadra nas características que eu estou mencionando, Deus está nos alertando hoje. Se afasta enquanto é tempo, porque quem come farelo com porco se ajunta. Ok? Então vamos caminhar. Só ler mais um texto. Não vamos ler não, só vou citar aqui, que é o Salmo 1, que os irmãos conhecem bem, que diz: bem-aventurado é o varão que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês percebam que esse Salmo 1, ele tem 4 personagens. Quantos? 4, que às vezes são colocados tudo como um personagem só. Mas aí tem o justo, aí tem o ímpio, aí tem o escarnecedor. Quem mais? Tem o pecador. 4. Aí você pode dizer assim: quem é o ímpio, pastor Mauro? O ímpio são aqueles que não temem a Deus, de forma alguma. Ele às vezes nem religião tem. O escarnecedor é aquele que tem religião, mas ele escarnece do servo de Deus. Às vezes você vai passando na rua, o crentinho, o crente. Você já viu aquele crente ali? Os escarnecedores, eles são pessoas que zombam das leis, das autoridades, são pessoas que vivem no estado de anarquia. E também nós encontramos aqui o justo, no Salmo 1. Mas quem é o justo? É o temente a Deus, que é fiel, não frequentador de igreja, aquele que é fiel a Deus. E tem o pecador. Quem é o pecador, pastor Mauro? Quem vocês acham que é o pecador? A Bíblia diz que o pecador não permanecerá na congregação do justo. O pecador é o que está dentro da igreja, mas vive constantemente em pecado. Ok? Então os irmãos leem em casa esse salmo com bastante atenção. Observem que diz assim que o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Essa árvore não nasceu lá, pastora Cristina. Ela foi plantada. Por quem? Quem plantou essa árvore? Deus plantou. Ela está junto à fonte e ela recebe a água. As folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Ela dá o seu fruto na estação própria. Os irmãos sabem por que uma árvore ela se despoja das suas folhas? Quando chega o outono, ela se desfaz das suas folhas, por causa da escassez de água. Porque se ela ficar com as folhas, a quantidade de água que ela recebe na raiz não é suficiente para mantê-la, ela morre. Então ela se desfaz das folhas para receber água e ela ficar viva. Essa árvore que simboliza o justo, ela não desfaz das suas folhas, ela dá o fruto na estação própria, porque ela está ligada na fonte da água da vida, que é a palavra de Deus, que rega a sua raiz, e ela dá o fruto na estação própria. Você pode dizer amém? Pois bem, segunda lei, está aí na próxima página, página 3. A lei da honestidade. Irmãos, isso daqui hoje, isso aqui vale também, irmãos, para as pessoas que têm comércio, viu? Que são empresários. Eu ministrei um estudo lá em Curitiba, numa igreja muito grande lá, e tinha lá pessoas do primeiro escalão da Renault, do Banco do Brasil, ok? De empresas, e eles falaram: pastor Mauro, nós vamos aplicar esses princípios aqui na igreja e lá na empresa. E um deles, pasme os senhores o que eu vou falar, que era do primeiro escalão do Banco do Brasil, ele me disse uma coisa que eu fiquei estarrecido. Ele disse assim: pastor Mauro, foi feita uma reunião no primeiro escalão do Banco do Brasil, e eles trataram a possibilidade de não fazer empréstimo mais para crentes, pessoas evangélicas, sobretudo pastores. Vocês acreditam nisso que eu estou falando?
Eu falei, o que, irmão? Ele disse, foi cogitada essa possibilidade. Ele disse, porque são as pessoas mais inadimplentes que entram e pegam dinheiro no banco. Eu fiquei estarrecido. Uma pessoa que estava dentro do primeiro escalão do Banco do Brasil. Então, vamos ler um texto. Esse texto está em Êxodo 20, versículo 15, ou Deuteronômio 5, 19. Alguém que achar, por favor, leia em voz alta. É o decálogo, né? Os 10 mandamentos. Não furtarás. É um dos 10 conselhos, né, que estão no decálogo. Os 10 mandamentos que nós falamos. Observem que a integridade, irmãos, ela tem várias dimensões. Várias dimensões. Né? Nada melhor do que resumir ou para definir a integridade, do que nós usarmos essa palavra aqui, honestidade. Isso hoje está quase igual o mico-leão dourado. Está quase extinto. Como está difícil encontrar pessoas honestas. No comércio, né, você contrata alguém para fazer um trabalho, um serviço na sua casa, ou um mecânico, você precisa estar atento, porque senão você é ludibriado. Ludibriado. Essa semana mesmo eu tive um problema numa clínica dentária. Problema de desonestidade das pessoas que me prestaram o serviço. E eu fui lá, reclamei e disse para eles que isso daqui sirva de lição para vocês serem honestos. Honestos. Porque isso aqui é um princípio. Se você tem um comércio, se você presta serviço para alguém, se você trabalha para alguém, seja honesto em qualquer situação, porque Deus te recompensará. Deus colocará a mão sobre a tua vida, porque quando nós somos desonestos, quando nós trabalhamos com a engano e com a mentira, Deus tira a sua mão. Deus tira a mão. Irmãos, você já parou para pensar? Eu andei dando uns estudos lá na igreja, em Colina, e eu ensinei uma coisa para eles que eu quero que vocês gravem aí. Você sabia que o diabo, ele tem várias ferramentas? O diabo tem várias ferramentas, pastor Edson, mas ele só tem um cabo. Essas ferramentas, esse cabo que ele tem serve em todas elas. As ferramentas são várias, mas o cabo chama-se mentira. Mentira. Porque ele é o pai da mentira. A Bíblia diz em João 8,44, que ele é o pai da mentira. Vocês já perceberam que geralmente, uma pessoa quando ela vai tentar construir ou reconstruir uma coisa que deu errado, um erro, ela já vem logo com esse cabo chamado mentira, porque é uma maneira de se tentar retificar ou consertar um erro com outro erro. Ele só tem um cabo, serve em todas as ferramentas dele. E as pessoas que são desonestas, geralmente elas tentam te ludibriar com a mentira. E é perceptível. Porque uma outra lei, irmãos, que existe, que não está mencionada aqui, é uma lei chamada lei natural. Depois eu aconselho os irmãos a ler o capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 14. O que significa essa lei natural? É inato, já nasce no ser humano, todo ser humano tem. Você sabe o que acontece? Os irmãos já foram num tribunal? Quem já foi num tribunal assistir um julgamento? Você percebeu que lá existem alguns personagens? Por exemplo, lá tem o réu, lá tem o advogado de defesa, tem o promotor que representa o Ministério Público, tem o juiz que vai fazer a sentença, não é? E tem o corpo de jurados. Você sabia que dentro da mente do ser humano, dentro da nossa mente, existem esses 3 personagens? Existe a nossa consciência, já nasce conosco. Existe o advogado de defesa, existe o promotor e existe o juiz. Dentro da mente do ser humano. Se você mentir para uma criança, ele sabe que você está mentindo. Se uma criança mentir para outra, aquela criança sabe que ela está mentindo.
Às vezes a gente diz assim, a criança não sabe, ela sabe. E alguém diz assim, criança não mente, criança mente. Viu? Isso aqui são estudos que sociólogos e antropólogos fazem e eles chegaram à conclusão que uma criança, ela mente sim. A criança, ela tem a sua ingenuidade. Todavia, você sabia que a criança, irmãos, eu quero até que alguém leia um texto, por favor. Romanos 7, eu acho que é o versículo 9. Eu vou mostrar nesse texto para os irmãos que uma criança, está aqui a minha netinha, ó. Eu não sei quando, ninguém sabe quando, que essa criança, até quando ela estará coberta a respeito do pecado original. Porque há um momento que nós não sabemos, até um dado momento que a criança está coberta. A partir de então, conforme o raciocínio que ela tem, que as crianças hoje já são muito mais espertas e muito mais ativas do que as crianças antigamente. Você dá um tablet na mão de uma criança pequena, ela já sabe até mais do que a gente. Há um momento na vida da criança que ela é coberta, por isso que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Mas há um momento que essa criança passa a ter consciência. A formação do caráter de uma criança é do 0 ao 7. Vamos ler Romanos 7 e 9, por favor. Como diz? Perceberam? Antes eu vivia sem a lei, ele não conhecia a lei. Porque não tendo lei, não há imputação de crime, de pecado. Como eu posso saber, numa estrada, eu estou andando numa estrada, com carro. Se não tiver uma placa, como eu posso ter uma noção de quanto eu posso correr ali? Qual a velocidade que eu posso atingir? Não tem a placa, não tem uma referência. A criança, até um dado momento que nós não sabemos, ela está coberta, porque ela não tem conhecimento da lei. A partir do momento, olha o que Paulo está dizendo, mas veio o mandamento e eu morri. Morreu por quê? Porque a partir de agora o pecado original está valendo, porque ele tem conhecimento da lei. É uma criança que está falando aí. Você pode perguntar, que idade, pastor? Nós não sabemos. Depende o raciocínio, a formação, porque a criança, ela é fruto do que ela vê e do que ela ouve. A criança, ela herda do pai, geneticamente, 40% e 40% da mãe. 20% é que vai formar o ser único, o indivíduo. E ela vai ser fruto do que ela vê e do que ela ouve. Então, nós não sabemos até que ponto uma criança, depende muito da criação, da orientação e da formação do caráter. Mas, irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Nós precisamos ser honestos. Em qualquer área, nós não podemos fazer enrolation, né? Jeitinho brasileiro. Mas eu vou fazer uma consulta, pastor Mauro, e eu vou ter que falar que eu estou fazendo tal coisa, ou que eu vou chegar a tal hora. Eu não tenho jeito, se eu não fizer isso, eu não consigo. Não faça isso. Seja honesto. Fale a verdade. Quando Jesus disse sim, sim, não, não, ele está falando de boca e de coração. O coração fala, a boca reverbera o que o coração fala. Porque às vezes eu posso falar uma coisa aqui no meu coração, ou a boca, o coração está dizendo outra. Por isso que Jesus disse sim, sim, não, não. Lei inexorável. Preste atenção aqui, ó. Observe. Aqui tem algumas perguntas embaixo que eu elenquei. O que você está fazendo fere as leis do país? Uma pergunta. O que você está fazendo pode ser filmado ou publicado sem que isso lhe cause vergonha ou um processo criminal? O que nós estamos fazendo de madrugada nas redes sociais? O que nós estamos fazendo no Facebook, no YouTube, né? No WhatsApp, nas redes sociais, quando nós estamos longe, ou do cônjuge, ou de alguém que está próximo de nós, o que nós estamos fazendo? Deus está olhando para nós. Os olhos do Senhor olham e buscam os fiéis na terra. Os olhos do Senhor esquadrinham os corações. A palavra de Deus, ela separa, ela divide, ela vai até a divisão da alma e do espírito. A alma, irmãos, ela não se separa do espírito, mas ela se divide. E a palavra de Deus tem esse poder.
e ela separa juntas e medula. A nossa medula está dentro do osso. Você já parou para pensar o poder de penetração, de esquadrinhamento que tem a palavra de Deus? Você já parou para pensar que Deus ele é presciente, Ele sabe antes de acontecer, e Ele é onisciente, Ele sabe tudo? Ele nos vê. Os olhos do Senhor contemplam os fiéis na terra. Difícil de dar um glória, né? Outro, se os outros fizessem o mesmo com você, você se ficaria satisfeito? Se alguém nos tratasse, isso aqui depois eu vou falar da lei da reciprocidade. Sabe que eu fui pastor numa cidade, irmãos? A cidade de Rinópolis. E tinha um vizinho de frente que ele vendia carro. E eu chamava ele para ir à igreja, conversava com ele, ele tinha muito medo de morrer, né? E quando ele estava doente, ele falava, pastor, ora para mim, pelo amor de Deus, eu vou na igreja. Aí eu orava por ele, ele sarava, ele não ia à igreja. E às vezes, quando eu precisava comprar um carro, eu levava lá para ele. E ele falava, não, pastor, não compra não, isso aqui, porque ele não queria me enganar, né? Mas ele enganava os outros. Ele não queria me enganar porque eu orava por ele. E ele tinha medo de morrer. Um dia a irmã Roberta estava limpando a igreja, eu estava na área da igreja, e eu escutei ele fazendo negócio de um carro com um rapaz. E ele falou para o rapaz assim, pode comprar que esse carro é novinho o motor. Vai na Bahia. E o rapaz ficou entusiasmado, né? Eu pensei, esse carro vai na Bahia, mas só se colocar em cima de um caminhão. Ele estava enganando o rapaz, ludibriando, desonestidade. E depois ele veio conversar comigo, eu falei para ele assim, vou te fazer uma pergunta. Pode fazer, pastor. Você gostaria que aquele rapaz ou a outra pessoa fizesse o que você fez com esse rapaz? E ele disse, ele assustou assim, ele mudou até de cor, né? O que, pastor? E aí eu disse para ele, você não pode fazer o que você fez. Deus vai te julgar. E ele chorou, irmãos. Ele chorou. Porque ele tem um sensor. Nós temos o sensor. Na hora que eu falei, ele entendeu, fiz errado. E sabe o que ele falou para mim? Eu vou procurar ele, pastor. Vou devolver, eu vou desfazer o negócio. Se ele fez isso mesmo, eu não sei. Mas, irmãos, vamos ser honestos. O que é que nós temos falado? Se você é comerciante, se você tem negócio, se você trabalha na igreja, faça com honestidade. Deus será o seu tutor. Deus te honrará. Deus trabalhará na sua família. Deus trabalhará no seu ministério, na sua casa. Deus colocará a mão onde a caneta sua não alcançar. Deus vai assinar por você. Aonde o teu nome não tiver autoridade, Deus levantará alguém que tem autoridade e tem um nome superior ao seu. Aonde você não souber, Deus te esclarecerá. Aquilo que você não pode, Deus fará por você. Mas seja honesto. Deus assinará o contrato por você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém está sendo prejudicado ou defraudado através de algum ato nosso? Algumas perguntas, né? Vamos pensar. Vocês vão ver na página 4 o mais alto grau de honestidade. Vamos ler Tito 2:10, por favor. Tito 2:10. Quem pode ler? Como diz aí, irmãos, Tito 2:10. Eu vou fazer até questão de ler nessa tradução minha aqui. Quero ver como que está essa tradução aqui. Tito 2:10. Na minha tradução, ela diz assim, ó. Não defraudando,
antes mostrando toda a boa fidelidade, para que sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. O que é um ornamento, irmãos? Quando vai fazer olha aqui, ó, as flores, quando vai fazer uma festa, coloca as irmãs que são muito hábeis, né, para fazer isso. Ornamentar traz beleza, traz diferença. É isso o que a Bíblia está nos orientando. Fidelidade, honestidade, mostra toda a boa fidelidade, não defraudando, para que seja um ornamento da doutrina de Deus. Quando nós somos fiéis, quando nós somos honestos, e nós falamos o ensinamento da palavra de Deus, está atrelado como um ornamento à conduta que nós temos. Alguém vai dizer, olha, a palavra daquele homem e daquela mulher tem peso. Aquele homem e aquela mulher são honestos. Vocês já deram uma olhada nas cartas pastorais? As cartas pastorais são 3, né? Essa aqui, Tito, e as 2 cartas a Timóteo. Quando ele vai falar sobre o diácono, na primeira e na segunda carta, diácono e presbítero, você já viu quantas vezes vai aparecer a palavra honesto? O bispo seja irrepreensível, seja honesto, e vai falar honesto várias vezes, para o diácono também. A palavra honesto. Nós somos crentes, irmãos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós queremos morar no céu. Nós estamos caminhando para uma pátria feliz, uma pátria onde não haverá tristeza. E nós somos representantes de Cristo, embaixadores de Cristo nessa terra. Que honra a pastora Cristina representar o nome de Jesus aqui nessa terra. Você acha que o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos é honrado? Ou o embaixador americano aqui no Brasil? Imaginem ser embaixador de Cristo. Representar Cristo aonde nós passarmos. Aonde você estiver, vai fazer um negócio. Nós não podemos levar vantagem como o mundo aí fora, porque eles fazem negócio de qualquer jeito. Nós temos as leis do reino de Deus que nos rege. Nós somos cidadãos do reino, e o reino de Deus está invertido, sabia? Que o reino de Deus está na contramão do reino dos homens. Quando Jesus falava com os fariseus, eles não entendiam porque o reino de Deus está invertido, pastor Edson. Quando os fariseus diziam doce, Jesus dizia amargo. Eles diziam alto, Jesus falava baixo. Porque o reino de Deus está invertido. Quando a gente vai estudar a doutrina do reino de Deus, que também é pouco estudada, chama basileologia. Basileologia. É a doutrina do reino de Deus. Você vai perceber que a pirâmide do reino de Deus, ela está invertida. Para ser grande no reino de Deus, você tem que ser pequeno. Para ganhar no reino de Deus, você precisa perder. No mundo dos homens, não. Para ganhar, você tem que ganhar. Passar em cima de todo mundo. Para você ser grande, você tem que ser grande mesmo. O reino de Deus está invertido. Olha, vamos fazer um exercício para a gente pensar. Quem está aqui nessa noite, que trabalha numa empresa, levanta a mão, por favor. Só a irmã, só a senhora, pastora Cristina. Muito bem. Não, a senhora é proprietária, né, pastora Cristina? Eu quero saber quem trabalha numa empresa aqui, que é funcionário de uma empresa. Muito bem. Quando uma pessoa vai fazer um concurso para entrar numa empresa, vamos imaginar uma empresa grande, uma multinacional. Vocês acham que eles vão exigir alguns requisitos, algum currículo bom ou não? Sim ou não? Muito bem. Para entrar numa empresa multinacional, eles vão exigir que a pessoa seja hipoteticamente perfeita. Ok? Hipoteticamente perfeita. Agora, sabe como que funciona o reino de Deus? No mundo dos homens, no reino dos homens, eles escolhem pessoas hipoteticamente perfeitas para fazer uma obra imperfeita. No reino de Deus, Deus escolhe homens imperfeitos para fazer uma obra perfeita. Você pode dar um glória? É por isso que nós temos que seguir as leis do reino. Nós somos cidadãos desse reino, e o que nos rege são as leis de Deus. Nós obedecemos às leis dos homens aí até o dado momento em que essas leis não entram em colisão com as leis de Deus. Até aí.
Lembra quando Pedro estava diante do Sinédrio? Pedro e João, a maior autoridade religiosa de Israel, o Sinédrio, que eles não queriam que ele falasse mais o nome de Jesus? E ele disse assim: o que convém? Que eu seja fiel a Deus ou fiel a vós? E Pedro disse: eu não posso parar, me abster de falar do nome de Jesus. Então, irmãos, o reino de Deus está invertido. Nós somos cidadãos do reino, somos privilegiados. Você é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela não é a verdade, viu? Ela sustenta a verdade. Ela é coluna e firmeza da verdade. Pois bem, vamos seguir. Então, o mais alto grau de honestidade significa que nós não podemos defraudar balanças adulteradas, né? O Inmetro, conhece o Inmetro? De vez em quando ele vai aferir balanças para ver se não está roubando, né? Defraudando alguém. Deus tem uma balança muito mais fiel do que a balança do Inmetro. A balança de Deus é precisa. Tem um homem no Antigo Testamento, no livro de Daniel, chamado Belsazar, um rei. Ele foi pesado na balança de Deus e ele foi achado em falta. Ele perdeu o seu reino na mesma noite. Que o Senhor possa nos aferir o nosso coração, achar honestidade, fidelidade, e que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Não podemos imitar o mundo, irmãos. Não podemos. Glória a Deus. Se você olhar a página 5, eu estou pulando muita coisa aqui, os irmãos vão poder conferir em casa por causa do tempo, né? A força da palavra, olha aqui, a força da palavra. Honestidade inclui cumprir a palavra empenhada. Quantas pessoas já te procurou e te deu a palavra, queria fazer alguma coisa e não fez? Já aconteceu isso com você, irmão? Alguma vez? Comigo? Várias vezes. Sim, sim. Não, não. Na verdade, te digo. Olha aí, boca e coração. O coração do homem. Às vezes tem um ditado que diz que é terra que ninguém pisa, né? Mas Deus conhece. Deus sabe. Você sabia que o ser humano tem 2 véus? 2 véus. Nós temos 2 véus. Um véu, ele se chama mente. Porque a nossa alma, ela é composta de 3 faculdades. A alma do ser humano, ela é tripartite. A alma, estou falando só da alma. Nós somos um ser tripartite. Espírito, alma e corpo. Nessa ordem. Nessa ordem. Mas a alma também ela é tripartite. Porque ela é composta de mente, pensamentos. Ela é composta de sentimentos, que são as nossas emoções. E ela é composta de volição, que são as nossas vontades. Então, existe 2 véus no ser humano. Um se chama, preste bem atenção, a mente, que é o que a Bíblia chama, porque a nossa mente, ela está entre o nosso espírito e a nossa alma. E o outro véu é o coração, que está entre o corpo e a alma. Então, quando nós olhamos uma coisa, ela vem na nossa mente e ela desce para o nosso coração. Então, o coração do homem é enganoso, diz o profeta Jeremias. Mas Deus sonda o coração do homem. Ele conhece, ele sabe, ele conhece o mais profundo âmago da alma do ser humano. Então, irmãos, quando você der uma palavra para alguém, cumpra, faça isso. Em nome de Jesus. Olha aqui. Provérbios 20, 17, vamos ler. A força que tem a palavra. Ó, eu vou estar ali, viu, com você, tal hora eu estou lá. Não, vou fazer, pode ficar tranquilo, viu? Vou fazer ainda hoje. Quando você vai fazer, irmão? Não, pode ficar tranquilo, eu faço. E você fica esperando.
Eu conheço um irmão, ele é até um presbítero, está até dirigindo igreja hoje. Ele mora numa cidade, ele é um grande eletricista, irmãos, o melhor eletricista daquela cidade. Só que ele tem um problema. As pessoas ligam para ele e ele diz, tal hora eu estou aí. E ele não aparece. Ele não vai. A palavra dele não tem peso, não tem valor. Como diz Provérbios 5:37? Aliás, Provérbios, isso, lê por favor, irmã. Olha isso. Suave é o homem que conta mentiras. Ah, resolvi a situação. Olha o cabo, né, para qualquer ferramenta. Só que depois que passa, a sua boca encherá de pedrinhas. Você já conseguiu mastigar pedrinha, irmão? Que sensação terrível. Encher a boca de pedrinhas e ficar mastigando. Olha a sensação que traz a mentira. Alguns dizem assim, a mentira tem perna curta, né? Mas eu digo para vocês que nem perna tem. Porque você pode amarrar a mentira muito bem amarrada. Ela cai. A verdade não precisa de suporte. Ela fica de pé sozinha. Paulo diz, eu nada posso contra a verdade, senão pela verdade. Conhecereis a verdade, João 8:32. E a verdade vos libertará. A verdade liberta, irmãos. A verdade plena e absoluta é a palavra de Deus. Se você ama esta palavra, você pode dizer nesta noite, Senhor, eu te louvo, porque a tua palavra está sendo exposta para mim, e eu preciso praticá-la, para que o teu nome seja glorificado, e para que o Senhor coloque a mão no meu negócio, no meu trabalho, na minha família, no meu ministério, Senhor. Irmão, se você tem um negócio aí, fora, se você vende, compra, siga essas leis, Deus vai te surpreender, viu? Deus te surpreenderá, Deus julgará a tua causa. Haverá momentos que você vai dizer, como eu vou resolver? E você sentirá a mão de Deus trabalhando em prol da tua causa, porque Deus coloca a mão quando nós cumprimos a palavra dEle. Daqui a pouquinho nós já vamos fazer um intervalo, né? Eu vou falar só mais uma lei aqui, a gente já... Ainda na página 5, a lei da oportunidade. Isso aqui é outra coisa muito importante. Vamos ler Mateus 5, 44 e 45. Porque muitas pessoas reclamam, eu não consigo isso porque eu não tive oportunidade. Eu não alcancei porque não me deram oportunidade. Eu não consigo oportunidade na igreja para nada. Ou lá na empresa, tantos já estiveram na minha frente. Mas vamos ler o que a Bíblia diz. Perceberam? Que a oportunidade é para todos. O justo e o injusto. Por que é para todos, pastor Mauro? Não é só para os crentes, não? Não, porque as leis são inexoráveis. Elas não podem ser revogadas. Foi Deus que fez. Foi Deus que estabeleceu. Você sabia, irmão, que se uma pessoa que não é crente, ela for dizimista, você sabia que ela vai ser abençoada, próspera, financeiramente? Mas ela não é crente, pastor Mauro. Mas o dízimo, ele não está relacionado. Primeiro, ele não está relacionado com fé, viu? Dízimo não está relacionado com fé. Dízimo está relacionado com fidelidade. Fidelidade. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Mantimento, naquele tempo, era o templo, era para se comer, era comida, para o sacerdote poder ser alimentado. Trazei todos os dízimos. E depois ele fala da janela. Abrirei a janela dos céus. Tem pessoas que dizem assim, eu não entrego dízimo porque eu não tenho fé.
Não é fé, é fidelidade. Fidelidade. Porque Deus afere o nosso coração. Deus não precisa de dinheiro, mas os 10% pertencem a Ele. E eu tenho que pagar. E é pagar o dízimo mesmo, viu? A Bíblia fala pagar o dízimo. Quando eu pago o dízimo, eu estou sendo fiel. Fidelidade. Ah, mas aquela pessoa lá, ele é espírita, ele pagou o dízimo. A lei está valendo, está vigente na vida dele. Oi? Não, ele tem que pagar onde ele congrega. Se ele não é crente, aonde ele sentir de levar o dízimo, ele leva. Agora, se ele congrega numa igreja, no nosso caso, nós temos que entregar o dízimo aonde nós congregamos. Esse negócio, eu vou comprar a cesta básica e dar para os pobres, isso daí quem falou isso foi Judas Iscariotes. Sabiam? Quando Jesus teve os seus pés ungidos, né, enxugados por aquela mulher, e o vaso, aquele vaso que tinha um unguento de nardo dentro, vocês sabiam que aquele Simão, que Jesus está na casa dele, ele era o pai de Judas Iscariotes? E ele disse assim, que desperdício, por que não deu isso para os pobres? Porque aquilo não era dos pobres, era de Jesus. Aquele unguento de nardo não era dos pobres. Então, geralmente a pessoa fala, eu vou comprar a cesta básica e dar para os pobres. Não faça isso, porque o dízimo não é dos pobres. Nós temos outras maneiras de ajudar os pobres. O dízimo pertence à casa do tesouro. Do tesouro. Sabe que eu conheci um rapaz que era maçom e ele era dizimista? Sabe por quê? Porque essa lei vale para ele também. São leis irrevogáveis, leis inexoráveis. Leis inexoráveis. Deus trabalha com princípios. Todo dízimo, irmão, escreve isso aqui na tábua do teu coração e faça prova, porque a Bíblia diz que pode fazer prova. Todo dízimo e toda oferta que você entrega na casa do Senhor é condicional, ele volta para você de alguma maneira. Pode fazer o teste. Eu sou dizimista há muitos anos. Você pode entregar, porque vai voltar para você de alguma forma. Observe a sua volta. Observe a sua caminhada, onde você está, quem está perto de você, as situações que acontecem, que você vai ver que está voltando para você o que você depositou no reino de Deus. Porque o reino de Deus é o terreno mais fértil que existe. Você pode dizer amém? Olha aqui, a oportunidade, ela é para todos. Todos terão um momento que vai passar uma oportunidade. Alguma coisa, nós temos que ter percepção. Nós que somos servos de Deus, principalmente, temos que estar atentos, porque a qualquer momento aparecerá uma oportunidade na nossa vida, seja na escola, no trabalho, na empresa, seja as pessoas que são empresários, aqueles que trabalham para os outros, aqueles que têm funcionários, uma hora ou outra Deus preparará uma oportunidade e você tem que estar atento para pegar essa oportunidade. Ela tem que pegar. Você pega, né? Saul, você sabe por que o rei Saul não teve êxito no seu reinado? Porque Deus preparou 3 oportunidades para ele, 3, para dar 3 unções para ele, pastora Cristina: rei, sacerdote e profeta. Ele rejeitou as 3. Ele não aproveitou. Isso aí é um assunto para outro estudo, né? Quando Davi teve essas 3 oportunidades, ele pegou. Davi é o único personagem da Escritura que tem os 3 ministérios como Jesus tem: rei, sacerdote e profeta. Só Davi, não tem outro. Porque ele aproveitou a oportunidade. Deus prepara oportunidades para nós. Esteja atento. A qualquer momento, é uma lei inexorável. Tem textos aqui que não vai dar tempo de ler, né, e que nós precisamos sempre olhar, observar. Todos vão ter oportunidade, todos vão ter oportunidades igual. O sol, a chuva, cai sobre justo e sobre injustos. Vamos dar uma olhada em Eclesiastes 9:2. Quero dar uma explicação aqui. Como diz?
Perceberam? Todos, o justo e o ímpio. O que oferece sacrifício e o que não oferece. Quer dizer, quem oferece sacrifício? Quem é crente. Quem não oferece sacrifício? Quem não é. Perceberam aí que a lei está sobre eles? E uma coisa muito interessante, irmãos, aqui, se a gente ler o contexto, todo o contexto imediato aí do capítulo 9, a gente vai perceber, no livro de Eclesiastes, aparece 2 princípios aí que é muito importante para a gente entender esse livro, porque é um livro sapiencial, um livro poético. Aparece 2 expressões aí no livro de Eclesiastes, debaixo do sol, debaixo do céu. Quando ele estiver falando debaixo do céu, ele está falando de coisas espirituais. Quando ele usar a expressão debaixo do sol, ele está mencionando coisas terrenas. Isso aqui é muito importante para entender o livro de Eclesiastes. Então aqui, ó, nós estamos vendo, né, eu até coloquei uma frase aqui, no jogo da vida, né? Nós temos momentos emocionantes, misteriosos, surpreendentes. Tudo acontece a todos, mais cedo ou mais tarde. Na igreja, alguém que pode dizer assim, eu não tenho oportunidade na igreja. Sempre alguém está na minha frente. Sempre alguém. Os irmãos se lembram de João capítulo 5, tanque de Betesda? 38 anos que aquele homem estava lá. Será que ele ainda estava esperando uma oportunidade? Será? Vocês sabiam que Jesus passava sempre por ali? Porque a mãe de Jesus, a avó de Jesus, que era a mãe de Maria, ela morava ali próximo. A casa da avó de Jesus era por ali. E Jesus vinha observando aquele homem ali. Mas um dia Jesus parou. A oportunidade daquele homem chegou. E quando ele foi contar a história do anjo para Jesus, Jesus não falou nada. Você quer ser salvo? Ser curado? Jesus curou aquele homem e foi embora. Tinha muita gente ali. Casa de misericórdia, Betesda. Só que tem uma coisa, era a oportunidade daquele homem. Deus tem oportunidade preparada para você e para mim. Estejamos atentos. Você quer uma oportunidade de Deus? Sim ou não? Você está esperando por ela? Dê atenção a essa palavra que nós estamos ensinando. Dê credibilidade a esta palavra. E você vai ver. Irmãos, se você cumprir essas leis, e Deus não fizer o que Ele promete na sua palavra, você pode dizer, o pastor Mauro é um mentiroso. Porque a palavra de Deus é irrevogável. Isaías diz assim, assim como a chuva cai sobre a semente, na terra, e faz ela germinar, assim Deus vela pelo cumprimento da sua palavra, para que ela não volte vazia. A palavra de Deus não pode ser revogada, ela é imutável, ela é insofismável, é a verdade plena e absoluta, é a carta magna da igreja, é a nossa única regra de fé. Aqui não tem verdade relativa, é verdade absoluta. Se você ler o livro de Mórmon, irmão, o livro de Mórmon, tem verdades lá, sabia? Mas são relativas. Lê lá o Evangelho segundo Allan Kardec, tem verdades, mas são relativas. Lê o Alcorão, tem verdades lá, mas são relativas. Agora leia a Bíblia, estude a Bíblia. Essa palavra é a verdade absoluta, porque a mente mestre de Deus trabalhou para que essa palavra pudesse chegar na nossa mão. Por isso que essa palavra é a nossa diretriz, é lâmpada e luz para os nossos pés e para o nosso caminho. Terminando essa parte aqui, Jesus ele vai trazer um ensinamento. Não precisa ler não, os irmãos leem em casa, em Mateus 7, do 24 ao 27, ele fala sobre 2 tipos de pessoa. Um que edificou a sua casa sobre a areia, e o outro edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha no mundo espiritual é ele próprio. A pedra rejeitada pelos construtores. Vocês perceberam que aquela casa, a casa ali, fala da nossa vida espiritual e de qualquer coisa que envolve a nossa vida. Ela está estruturada. Você percebeu que correram as chuvas, vieram os ventos e correram os rios? Significa que aquela casa ela foi atingida, pastor Edson, no alicerce, correram os rios, alicerce. Vieram as chuvas, telhado, e sopraram os ventos, paredes. Ela foi atingida em todo o âmbito da sua, total, plenamente. A que estava sobre a areia, caiu.
caiu porque não tinha alicerce sólido. Mas a que estava sobre a rocha, ela permaneceu de pé. Porque quem fundamenta a sua casa nos princípios da palavra de Deus, a casa não vai ruir. Vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir perplexidade, vai vir toda a sorte de ataque, mas Deus nos sustentará em qualquer momento, porque o Senhor vela pelo cumprimento da sua palavra. Glória a Deus. Os irmãos querem fazer o intervalo? Amém? Glória a Deus. Se tiver alguma pergunta ainda, depois, ou se vocês quiserem deixar para o final e mandar escrito aqui, fica a critério dos irmãos. Podemos fazer o intervalo então? Amém? Pois bem. O irmão pode desligar, por favor, aí para mim,